Oi, eu sou a Dona Rita e esse é meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 2 de Língua Portuguesa do primeiro ano do ensino médio, semana 4. Vamos lá? Então vamos começar aqui, gente. Na atividade 1 está pedindo o seguinte: como se sabe, toda e qualquer interlocução está condicionada a alguns requisitos básicos para que haja uma perfeita sintonia entre os elementos envolvidos, emissor e receptor. Partindo desses pressupostos, comente acerca de algumas ocorrências que, porventura, interferem em tal materialização, especialmente sobre a ambiguidade. Basicamente, gente, isso aqui tudo foi usado para te perguntar o que atrapalha um diálogo entre duas pessoas, o que pode prejudicar a comunicação entre as pessoas. A minha resposta é bem grande, bem explicativa, mas você vai pegar ela, vai compreender e vai dar a sua resposta. Você vai simplesmente falar aí do seu jeito o que pode atrapalhar a comunicação entre as pessoas. Eu coloquei da seguinte maneira: uma situação de comunicação pressupõe um acordo entre o emissor e o receptor, ou seja, entre os participantes daquela interação por meio da linguagem. Para que assim haja efetivamente a comunicação, a troca de informações. Traduzindo, todo mundo tem que fazer força de se entender. Quem fala ou escreve tem que se esforçar para garantir que sua mensagem seja compreendida. E quem escuta ou lê tem que se esforçar para interpretar e compreender a mensagem transmitida. Do contrário, pode haver falhas na comunicação, causando algum mal-entendido. É o que ocorre, por exemplo, na ambiguidade, que é o duplo sentido que um enunciado pode ocasionar. Por exemplo, se a pessoa falar assim, a cachorra da minha vizinha vive espalhando o lixo na minha porta. Essa frase pode estar se referindo ao animal de estimação da pessoa que mora ao lado, ou então pode significar que o interlocutor está realmente muito bravo com a vizinha. Então, gente, isso aqui é só para te explicar que o que pode atrapalhar a comunicação entre duas pessoas é se essas duas pessoas não estiverem totalmente comprometidas com o fato comunicativo, com a interação comunicacional. Quando a gente vai se comunicar, quando a gente vai conversar, dialogar, todo mundo tem que fazer um pacto de se entender. Eu vou fazer o melhor possível com o meu texto falado ou escrito para que você possa me entender, e você vai fazer força de tentar entender o que eu tô querendo te dizer, seja de forma escrita ou seja de forma falada. Isso que eu falei pode ser sua resposta, tá? E aí, falando sobre a ambiguidade, é só você explicar que a ambiguidade é o duplo sentido que uma frase pode ter, caso a pessoa não pense direitinho o que ela quer falar. Ou caso a pessoa que está recebendo a mensagem não consiga ou não faça força de entender dentro daquele contexto o que a pessoa que disse estava querendo dizer. Então, se todo mundo não fizer força de ser compreendido e não fizer força de compreender o outro, pode ocorrer algum mal-entendido. Por exemplo, através da ambiguidade, que é o duplo sentido de uma frase. Agora, a ambiguidade ela pode ser feita de propósito também, né? De repente, o objetivo da pessoa é causar o humor. Então, você lê essa resposta minha aqui e tenta fazer do seu jeito aí, tá certo? Atividade 2. Considerando a oração em destaque, responda às questões a que ela se refere. Os jurados julgaram o rapaz doente. Quando analisada, o que se percebe é que a construção sintática apresenta algumas inadequações, fato que possibilita o termo doente adquirir interpretações distintas. Com base nessa premissa, analise. Quais seriam essas interpretações? Essa frase aqui dá para você entender de dois jeitos. Dá para você entender que os jurados julgaram que o rapaz era doente, então ele não podia ser condenado como uma pessoa, vamos dizer assim, sã, uma pessoa saudável, não. Então eles julgaram, eles consideraram que o rapaz era doente, tinha algum tipo de doença, algum problema. Ou essa frase pode significar que os jurados fizeram o julgamento do rapaz doente. O fato dele estar doente é só um detalhe. Qual rapaz que foi julgado? Foi o rapaz saudável ou foi o rapaz doente? Foi o rapaz doente. Mas o fato dele ser doente não interferiu no julgamento dos jurados, não. Era a mesma coisa dele dizer alguma coisa tipo assim: os jurados julgaram o rapaz loiro.
Ou seja, é só para explicar a qual rapaz a frase está se referindo. Ou seja, essa característica que estaria sendo colocada aqui depois do rapaz não faz a menor diferença para o julgamento dos jurados. E ele está pedindo para você explicar aqui quais que foram essas duas interpretações. Eu coloquei da seguinte maneira. A primeira interpretação que pode ser compreendida a partir da leitura dessa frase aí, ó. A interpretação de que o rapaz aparentava estar mal de saúde, segundo o julgamento dos jurados. E a segunda interpretação? A interpretação de que o rapaz que tinha alguma doença foi julgado pelos jurados, mas essa doença não interferiu em hora nenhuma no julgamento dos jurados, não. Letra B. As inadequações, por vezes constatadas, levam-nos a crer que o discurso carece de uma reformulação. Assim sendo, retrate as formas pelas quais essa mudança se manifestaria, tendo em vista a importância de uma mensagem clara e objetiva. A pessoa que fez essas perguntas aqui também, ela não estava querendo facilitar a comunicação, não. Ela estava achando que estava falando aqui com um professor de faculdade. Que pergunta mais complexa, simplesmente para pedir para você desfazer o mal-entendido que foi causado aí por essas frases aí. Não precisava colocar uma pergunta tão complexa assim nesse PET, não. Então eu coloquei aqui as duas possibilidades que a gente poderia colocar para desfazer a ambiguidade, o mal-entendido aí desse enunciado. A primeira possibilidade é assim, ó. Os jurados consideraram que o rapaz era doente, né? Então, segundo o julgamento dos jurados, aquele rapaz, ele tinha uma doença, e isso deveria ser considerado quando fosse feita a sentença dele, né, daquele rapaz. E a segunda possibilidade, os jurados julgaram o rapaz que sofria de uma doença. Então, os jurados fizeram um julgamento de quem? Qual foi a pessoa que foi julgada? Foi aquele rapaz que sofria de uma doença. Mas hora nenhuma deixa transparecer que a doença influenciou no julgamento dos jurados. Então, essas aqui são as duas possibilidades de reescrita desse enunciado aí para desfazer o mal-entendido. Letra C. Atribuídas as mudanças, passe as orações para a voz passiva. Então, você vai pegar essas duas frases que você colocou aqui na letra B e vai reescrevê-las, só que usando a voz passiva. O que é a voz passiva? É quando o sujeito da oração não está realizando, não está fazendo a ação do verbo. Ele está recebendo essa ação. Então, ficaria assim, ó. O rapaz foi considerado doente pelos jurados. O que isso significa? Quem está realizando a ação de considerar alguém doente aqui são os jurados. Mas os jurados, eles não são o sujeito da oração. Eles são os agentes da passiva. O sujeito, a pessoa de quem eu estou falando nessa frase, é o rapaz. Só que você vai perceber que o rapaz ele está recebendo a ação de ser julgado. A ação do verbo de ser considerado doente, está recaindo sobre o rapaz. Ele não está considerando ninguém doente. Ele que está sendo considerado. A ação do verbo foi considerado nessa locução verbal, está recaindo sobre o rapaz. Então, isso aqui está na voz passiva porque o sujeito, o rapaz, está recebendo a ação do verbo. E a segunda frase aqui, então, é a seguinte. Na voz passiva, ela fica assim, ó. O rapaz que sofria de uma doença foi julgado pelos jurados. Então, o rapaz, aquele rapaz que porventura sofria de uma doença, o que aconteceu com ele? Ele foi julgado pelos jurados. Quem está praticando a ação é esses jurados aqui. Essa palavra jurados aqui é o agente da passiva. Agora, quem está recebendo a ação de ser julgado é o rapaz, que é o sujeito da minha oração. Então, colocando dessa maneira aqui, com essa locução verbal aqui, ó, foi julgado e a locução verbal foi considerado, a gente colocou essas frases aqui na voz passiva, que é quando o sujeito recebe a ação do verbo. Para você fazer a leitura desse texto, e eu chamo a atenção para esse trechinho aqui, ó, que é a transcrição do depoimento do presidente da Associação do Bairro, Sérgio Marcati. Ele fala assim, ó: o perigo são as crianças que brincam no local. Ele está falando sobre a possibilidade de uma árvore que foi atingida por um raio, e aí ela apodreceu e morreu, e essa árvore está com perigo de cair.
Aí ele fala que o perigo são as crianças que brincam no local. Pelo contexto e pela lógica, a gente entende que ele está preocupado com as crianças. As crianças ficam brincando lá debaixo da árvore e ela pode cair a qualquer momento. Se isso acontecer, as crianças podem ser atingidas e elas vão se machucar. Então elas estão correndo perigo. Só que do jeito que ele fez a frase, o perigo são as crianças que brincam no local, fica parecendo que as crianças é que estão quase provocando a queda da árvore. Ele tá dizendo que as crianças são o perigo, as crianças são perigosas. Se essas crianças continuarem brincando aqui nesse local, essa árvore vai cair, culpa deles. Que em vez de brincar em outro lugar. Mas na verdade não é isso que ele tá querendo dizer. O que ele quis dizer foi que as crianças estão correndo perigo, que elas têm que brincar em outro lugar, ou por causa dessa árvore, ou então eles têm que ir lá cortar essa árvore, derrubar ela logo para ela não cair na cabeça das crianças, entendeu? O que pretendia afirmar o presidente da associação? O que ele pretendia afirmar, pela lógica, seria isso aqui, ó. Ele quis dizer que as crianças que brincam próximas à árvore estão correndo risco, pois a árvore pode cair a qualquer momento e atingi-las. Isso é o que ele quis dizer, né? Ele estava preocupado com as crianças, porque não faz sentido ele preocupar mais com a árvore do que com uma árvore que inclusive está morta, do que com as crianças, né? Isso não é moralmente aceitável. E agora aqui na letra B tá perguntando, o que afirma literalmente? A frase dele, a frase do jeito que ele falou, pode dar a entender isso aqui, ó. Ao afirmar o perigo são as crianças que brincam no local, algum leitor pode entender que as crianças é que oferecem perigo para a árvore que está podre e pode vir a cair por causa da meninada que brinca no local. Ele tá colocando a culpa nas crianças, entendeu? Do jeito que ele escreveu, do jeito que ele falou, né, a frase dele, ele pode estar passando essa mensagem aqui equivocadamente. Letra C. Na placa abaixo, podemos encontrar o mesmo tipo de ambiguidade que havia na declaração de Sérgio Marcati. O que tornaria divertida a leitura da placa? Aí a placa é essa aqui, ó. Cuidado, escola. Aí eu coloquei algumas possibilidades de resposta aqui para vocês, tá? É o seguinte. Eu coloquei uma resposta que você não deve colocar no seu pet de jeito nenhum, que é essa aqui, ó. Uai, sem querer ser polêmica, mas dependendo da escola, é bom as pessoas tomarem cuidado mesmo. Porque hoje eu tô provocativa. Então aquela placa lá, quando fala cuidado escola, fica parecendo que a escola é que é perigosa, né? Cuidado, pedestre, quando você passar aqui perto dessa escola, a escola é perigosa. Cuidado, escola. Então fica parecendo que a escola é que tá oferecendo perigo. Não é pra você colocar isso no seu pet, não, gente. Eu tô brincando, eu tô sendo irônica, pelo amor de Deus. Aí eu coloquei a segunda possibilidade de resposta aqui, ó. Que é a resposta que você poderia colocar no pet se você tiver acordado assim, politizado. Tome cuidado com a escola mesmo, sociedade. Porque dela saem cidadãos pensantes. Gente que pensa pode ser perigosa para os que querem se manter no poder às custas da ignorância das massas. Então, se você tiver acordado aí mais politizado, você pode colocar essa resposta. Não, gente, eu tô brincando, não é pra você colocar essa resposta também não, tá? Tô só zoando. Mas aquela mensagem lá, ó, cuidado, escola, se você pensar ela filosoficamente, toma cuidado mesmo. Governo, poderosos, aqueles que querem nos oprimir, que não querem deixar a gente se formar, para manter a gente ignorante, para manter a gente como massa de manobra, para manter a gente como gado. Então, se você tá revoltado aí com quem tá querendo fazer você de gado, você pode pôr essa resposta aí. Agora vamos para a resposta séria, né, gente? Resposta que você vai colocar no pet. Agora sim, tá? Resposta curtinha aqui do jeito que vocês gostam. A placa é engraçada porque ficou parecendo que a escola, os alunos e professores são perigosos. Então, quem passa por perto deve ficar atento. Do jeito que a placa foi feita, perigo, escola, né? Cuidado, escola, ficou parecendo que a escola que está oferecendo perigo, né? Então não é para as pessoas passarem devagar com o carro, porque ali tem estudantes atravessando a rua, né? Alguma coisa nesse sentido. Do jeito que a placa foi feita, ficou parecendo que quando você passar perto da escola, você tem que tomar cuidado. Porque a escola tem gente perigosa dentro da escola. É por isso que essa placa ficou engraçada. Então a resposta que você vai colocando no seu pet, gente, pra sua professora não achar que você tá doido, é essa aqui, tá? As outras eram só brincadeira. Ou não.
Leia as frases abaixo e verifique se há ambiguidade em cada uma delas. Se necessário for, faça as alterações convenientes para adequá-las à norma padrão. Todas as frases que estão aqui nessa número 4 têm duplo sentido, dá para você ter duas interpretações. Então você vai colocar primeiramente que sim, que todas elas têm ambiguidade, e logo em seguida você vai reescrevê-las para que não haja mais essa ambiguidade. Então você vai escrever ela de uma forma lógica, utilizando a norma padrão. A primeira frase lá, que fala que a menina pegou o ônibus correndo, se você pensar pela lógica, não tem como a menina pegar o ônibus, sair correndo atrás do ônibus e laçar ele e entrar dentro, não. Pular pela janela, não. Pela lógica, né? O ônibus tem que estar parado para a menina pegar o ônibus, né? Então ela estava apressada. Não é que ela saiu correndo atrás do ônibus. Então, a frase adequada seria essa aqui, ó. A menina pegou o ônibus apressada. Porque aí fica claro que quem tava com pressa era a menina, não era o ônibus, não. O ônibus parou para ela no ponto. Depois a gente tem essa outra frase aqui, ó. Visitamos o centro folclórico e o teatro cuja qualidade artística é tamanha. Então, dependendo do jeito que você fizer a interpretação, fica parecendo que o centro folclórico, que é algo mais popular, não tem qualidade artística e o teatro tem. Dependendo do jeito que você lê, você pode automaticamente interpretar que os dois lugares têm qualidade artística. E é isso que tem que ser expresso na frase de forma clara, porque tanto um centro folclórico quanto um teatro tem qualidade artística. Isso tem que ficar claro na frase. Então, só tem uma possibilidade de frase adequada aqui, ó. Visitamos dois lugares que são exemplo de qualidade artística. 2 pontos. O centro folclórico e o teatro. Então, eu deixei bem claro que os dois lugares têm qualidade artística. Depois, na letra C, tem assim, ó. A mãe viu o filho chegando em casa bem tarde. Você pode entender que a mãe viu que o filho estava chegando tarde em casa, o menino saiu, foi pra festa, foi pra rave, foi pro baile e chegou tarde em casa. Ou a mãe que chegou tarde em casa e aí ela viu o filho. A mãe viu o filho chegando em casa bem tarde. Depois que a mãe acabou de chegar da festa, né, do baile, do forró, ela viu o filho. E essas duas frases, elas são adequadas, depende do que você tá querendo contar. Então eu coloquei as duas possibilidades aqui, ó. A mãe viu que o filho estava chegando bem tarde em casa, ou seja, a mãe estava em casa, quem chegou tarde foi o filho. Ou então você pode colocar aqui que a mãe é que chegou tarde em casa e viu o filho. Aí você colocaria assim, ó. A mãe chegou em casa tarde e foi ver o filho. Nesse caso aqui da letra C, você tem que colocar as duas possibilidades para você explicar para sua professora quais que são os dois sentidos que a frase que estava aí no PET pode assumir. Nessa aqui da letra C, você tem que colocar as duas, porque existem essas duas possibilidades de sentido. Na letra A e na letra B é porque pelo sentido da lógica não tem outro jeito de interpretar. Esse aqui seria o jeito certo, o jeito lógico. Mesma coisa aqui na letra D, ó. Na letra D tem dois jeitos adequados, corretos, lógicos, que você pode reescrever essa frase. A frase é essa aqui, ó. A candidata deixou a plateia emocionada. Quem que ficou emocionada? A candidata ou a plateia? Os dois enunciados estão corretos, então você tem que fazer as duas versões. Aí eu coloquei assim, ó. Primeira versão. A plateia ficou emocionada com a candidata que acabou de sair. E a segunda versão. Quando deixou o palanque, a candidata estava emocionada. Então, nessas duas frases que eu construí, ficou claro que primeiro a plateia que ficou emocionada. E na segunda foi a candidata que ficou emocionada. Já aqui na letra E, o psicólogo examinou o paciente preocupado. Quem que estava preocupado? O psicólogo ou o paciente? Os dois jeitos de escrever a frase são lógicos, são aceitáveis. Então, você também tem que expressar as duas possibilidades de interpretação. Então, eu coloquei aqui, ó, a primeira possibilidade. O psicólogo estava preocupado quando examinou o paciente. Ou então, o paciente preocupado foi examinado pelo psicólogo. Então, aqui fica claro que a preocupação era do psicólogo e na segunda fica claro que a preocupação era do paciente. Então, gente, antes de terminar o vídeo, eu e a Melissa estamos aqui para fazer alguns agradecimentos, né, aos inscritos aqui do canal que estão sempre deixando uma mensagem de apoio aqui pra gente. Então, Andréa Mota, um abraço, Roberto Oliveira, Renata Carvalho, Magali Assis, Kailane Oliveira, Lana Sofia, Michael Rodrigues, Samuel Linhares,
Yuri Vitor, você é inteligente sim, Yuri. Aqui no nosso canal só tem gente inteligente. Silvana Soilo, Alessandra Cananeia, suas mensagens são muito fofas. Márcia Cortez, Emiko Toga, tem um bebezinho aqui sim, Emiko, e ela, é a Melissa, tá sempre aqui comigo. E a Bárbara Mello. E a todo mundo que sempre deixa comentários aqui nos vídeos do canal, um grande abraço e muito obrigada pelo incentivo. E tamo junto. Finalizamos aí esse pet, né? Espero que vocês tenham gostado da correção. Continue acompanhando o canal aqui comigo. Se tiver o pet 3, podem ficar tranquilos que eu vou fazer correção. Se não tiver mais pet, eu vou continuar produzindo conteúdos, produzindo aulas aí que vão ajudar vocês aí no estudo de língua portuguesa. Então não me abandonem, tá? Fiquem por aí. E eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!